Zap hoje não virou apenas uma rede social. O Zap hoje, pelo menos para mim, é uma ferramenta de trabalho. Agora é o meu ponto. Canal de comunicação. Vou entrar no ponto. Com certeza, mas outra coisa, um ponto bem interessante é esses monopólios, né? Que a gente precisa acabar com esses monopólios. Olha o poder que eles têm com a gente, né? A gente fica reféns deles. Então, a livre concorrência é muito importante. Drilinho, eu quero saber de você justamente isso, né? Como é que você viu essa história toda ontem? O Facebook ontem, a empresa do Zuckerberg, perdeu aí em valor de mercado 6 bilhões de dólares só nessas horas que ficou fora do ar. O que representa isso para nós? Olha, representa o seguinte, o mundo moderno é absoluta e totalmente dependente dessas plataformas. E dependente dessas plataformas como serviços essenciais, como água e luz. As pessoas trabalham, elas convivem trabalhosamente em relação a isso, elas ganham seu sustento nisso. Eu discordo um pouco do Zé quando ele diz que é uma plataforma de comunicação, porque é uma plataforma de conteúdo onde as pessoas se manifestam livremente a sua opinião. É a maior plataforma mais plural da história da humanidade. Por isso que, em essência, a gente tem que ser contra esse tipo de monopólio, ou que seja, a gente estabelecer regras mais precisas em nome da liberdade dentro desse monopólio, né? Você não dá para ter uma pessoa no mundo, chamado Mark Zuckerberg, que funciona como uma espécie de presidente global que dita os rumos do que pode ser dito ou não dito, de quem pode entrar ou nem pode entrar. Eventualmente, todo mundo ontem se sentiu alijado de uma voz. Imagine quem é banido por uma questão que nem sabe dizer exatamente qual é, como foi banido o próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Então, sim, os estados, aí eu vou entrar na essência da discussão principal, que é do globalismo. O globalismo é o quê? Quando grandes corporações se juntam e se transformam em um grande oligopólio e que entidades burocráticas não eleitas, como o próprio Zuckerberg, praticamente comandam as diretrizes sociais, ideológicas, políticas, de opinião dentro do mundo. Então, os estados nacionais têm que fazer um tipo de burocracia para, primeiro, dar algum tipo de rede assistencial ou meios alternativos para, quando der uma pane dessa, todo mundo não ficar alijado desse processo e de, eventualmente, limitar as ações monopolistas de pessoas como o Zuckerberg. Tentaram, a gente tem que lembrar aqui, tentaram fazer outras redes para competir, como o Parler. Aí juntou Google, juntou Twitter, juntou o senhor Zuckerberg, que é dono do Instagram, do Facebook, e conseguiu solapar completamente. Então, eles mandam completamente no mundo. Se der algum defeito, o povo fica sem. Se der algum tipo de censura da cabecinha do Zuckerberg, do pessoalzinho do Vale do Silício, você é banido. Isso é a essência ditatorial do globalismo. A gente sabe o que é melhor para você, inclusive para a sua opinião. Então, assim, que ontem sirva de lição para que exista uma regra, um regramento maior para a liberdade, para que tenha meios alternativos a esses conglomerados, a esse imenso monopólio que é o Facebook, em conluio com o Instagram. E o WhatsApp também. Ô, Joel, e como é que você vê essa história do monopólio, né? Porque é um negócio muito louco, né? Se a gente for analisar o que todos nós vivemos ontem, de repente o mundo para de alguma maneira. Uma dependência muito grande, As né? comunicações entre as pessoas, elas praticamente inexistem, porque ontem o problema não foi só no WhatsApp, Facebook e Instagram. O problema foi generalizado. Ligações telefônicas com sinal deu pane, né? Porque quando fecha esses canais, as pessoas vão para outros. As pessoas sobrecarregam os outros. Tentei falar. O Telegram não funcionava também. A minha esposa também não conseguia, ou seja, estava Ninguém me ligou ontem. Ou seja, nós vivemos hoje à mercê aí de um monopólio. Olha, sim, Paulo, não sei se monopólio no sentido estrito lá da teoria econômica, mas uma grande concentração de poder econômico e empresarial na mão de alguns poucos. Ontem mesmo eu tentei baixar o Telegram, eu nem não tinha baixado ainda, baixar o Telegram e usar. E o Parler? Quando o WhatsApp... O Parler o Google destruiu. Esse eu vou me manter afastado. Esse aí eu vou manter a minha distância. Mas o Telegram eu busquei baixar. Só que acho que estava com tanta sobrecarga que não estava funcionando o Telegram direito. Então eu consegui usar o Telegram. O Twitter estava lento também. O Twitter começou a não carregar comentários. Sabe por onde eu estava me comunicando? Agora, deixa eu... Fala, Zoe. Desculpa. Eu dormi a tarde inteira. Por SMS. Por SMS. Eu recebi propaganda por SMS ontem até, mas eu não clico jamais em SMS, então eu não fui alvo dessas propagandas. Agora, vamos distinguir duas coisas. Uma, esse monopólio econômico e empresarial, que é preocupante.
se o Estado americano tivesse, e tem uma agência lá de antitrust do Estado americano tentando fazer isso, tivesse dividido a empresa, então o Facebook vai ficar com um grupo empresarial, Instagram com outro, WhatsApp com outro, daí se um caísse, não puxaria os outros dois. Da mesma forma que caiu esse grupo, mas não puxou o Twitter, não puxou o Google. Então teria um sistema mais seguro para todos os usuários. Isso é um lado da concentração de poder. Tem uma outra questão que é distinta dessa, que é qual o poder que a gente está dando para esses empresários, dentro das empresas deles, ditarem ou não o discurso. Isso também é grave. Eu não quero deixar nas mãos de um Mark Zuckerberg a decisão sobre o que pode ou não pode ser dito numa plataforma. A questão é que eu também não é justo. Também não se pode fazer a seguinte regra, já que a gente não quer que ele controle, então a gente tem que impor o vale tudo. E se a pessoa quiser mentir o quanto ela quiser... Ofereça soluções, então. Se a pessoa quiser... Eu vou oferecer... Ofereça soluções. Nós estamos falando de pane, vocês estão levando a discussão para fake news. Mas é que o Adriles trouxe para isso, por isso eu estou pontuando. Exato. O Adriles trouxe para isso, eu estou pontuando também. Não é o vale tudo, não é a mentira e a verdade, então tu impede a igualdade. O próprio Facebook, quem dito que é verdade é o Zuckerberg? O próprio Facebook, nesse sentido, ele teve uma atitude pioneira, que está sendo implementada. Ele criou um conselho independente dele, no qual qualquer pessoa que se sente lesada pelo Facebook pode recorrer das decisões. Você pode ver na formação do conselho como ele é decidido. É igual um fact-checker. Inclusive, você pode ver como ele é decidido. Ele é independente da gestão do Facebook. É uma medida que vai num caminho mais promissor do que botar o governo lá dentro e dizer, não, quer mentir sobre vacina? Pode mentir livremente, ninguém vai fazer nada. Isso mata a gente, isso não pode ser feito. Tem a justiça para coibir esse tipo de coisa. A justiça demora 2 anos, a justiça forma... 2 anos depois... mas é a vida, você é acusado de matar alguém, então mata, prende de vez. Mas não é prisão, a justiça decide prisão. Você tem que processar. Posso terminar? Ele me interrompeu, posso terminar? Encerra, por favor, que eu quero ouvir o nosso Zé Maria Trindade sobre o tema. Define o que é criminoso ou não, que vai preso ou não. A plataforma não está decidindo quem vai ser preso. Joel, se você calunia uma pessoa, um jornal, num veículo de comunicação, você não pode tirar o artigo da calúnia. Você tem que processar o caluniador. O jornal também pode tirar o articulista. Prender o caluniador. O jornal pode tirar o articulista. O jornal tira o articulista a hora que ele quiser, Adriles. A hora que ele quiser. Então, o seu exemplo não funciona. Então, a rede social também, o jornal tira a hora que ele quiser. Ele tira a hora que ele quiser. Muito bem. Então, a empresa tem que ter a liberdade de não esperar 2 anos por uma decisão judicial para fazer algo. Não é um veículo de comunicação comum a rede social. É um mercado, não é um Eu entendo a discussão, mas nós estamos discutindo aqui simplesmente de repente virou off que as redes sociais deram ontem. Vocês já levaram para fake news. Mas tem as deliberações do monopólio, oligopólio. Eu quero ouvir do nosso Zé Maria Trindade justamente uma análise sobre isso, Zé, porque se a gente resumir a história toda, a gente está na mão de 3, 4, 5 empresas aí que dominam o negócio, que mandam no negócio e que qualquer erro que essas pessoas vierem a cometer vai ter um reflexo gigantesco nas nossas vidas. A gente ficou horas sem essas comunicações e já viu o impacto disso. Eu quero a tua opinião, Zé, justamente como é que você vê esse monopólio, como é que a gente consegue, como sociedade, trabalhar para que isso não aconteça? Pois é, olha, Paulo, eu estou aqui, eu vou te ser sincero, até emocionado, arrepiado aqui desse debate, porque eu me sentia falando num deserto, pregando para a areia, ninguém prestava atenção nisso, e eu falava lá atrás, já falei aqui sobre essa situação, quer dizer, o Adriles tem razão, o Joel tem razão, no seguinte, é um monopólio, eu falava, gente, isso aí é a nova comunicação, isso são veículos de comunicação. Só que eles estão numa terra de ninguém sem regulamentação. Nós, aqui na Jovem Pan, temos que ter, primeiro, uma autorização do governo, uma concessão pública para funcionar. Temos que contratar funcionários para produzir conteúdo e temos responsabilidade. Ninguém pode colocar um microfone Jovem Pan na Avenida Paulista e pronto, e cada um xinga, fala, elogia. Quem quiser, não, tem um controle, é uma empresa. Essas plataformas também são assim, só que elas têm monopólio. O monopólio é danoso para a vida livre, né? A maior invenção da humanidade, eu considero o mercado. A partir desta grande invenção de uma coisa que não existe, que é uma empresa, né? A prova de que ela não existe é de que, se um juiz decreta a extinção da empresa, amanhã ela já não existe, mas ela, não existindo, sendo uma abstração, ela tem coisas físicas, tem funcionários, tem carros, tem paredes, tem imóveis e tal. Então, essa é a realidade. Então, qual é o grande controle do mercado? A maior invenção da humanidade é evitar o monopólio. Nós temos aqui o CAD,
que é especialista nisso. Quando uma empresa de creme dental comprou outra, foi impedida de usar o nome. Qualquer grande fusão passa pelo CAD. Se o CAD não aprovar, a fusão é desfeita. E por que esses grandes monopólios nesse setor de plataformas? Se existissem várias plataformas concorrentes, como existem veículos de comunicação concorrentes, como existem empresas concorrentes, isso não aconteceria. Nós não podemos correr o risco de ficar numa mão só. Isto é muito perigoso, isso é fraudar a grande invenção da humanidade, que é exatamente esta liberdade de mercado. Muito bem.